Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo bíblico de congregação, lição 40, que tem o tema Como podemos ser limpos aos olhos de Deus? Então vamos juntos agora preparar o nosso estudo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino, faça seu comentário, compartilhe os vídeos se puder. Não esqueça de deixar o seu like para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse vídeo para mais pessoas. E se puder, se inscreva lá no Seja Membro e também ajude o canal. Então, a lição 40 do nosso estudo tem o tema Como podemos ser limpos aos olhos de Deus? Então, vamos iniciar com a introdução. Imagine uma mãe arrumando o seu filho pequeno para ir para a escola. Ela verifica se ele está limpo e se suas roupas estão limpas e arrumadas. Isso é bom para a saúde do menino e mostra para outros que ele tem pais que cuidam bem dele. Assim como os pais querem que os filhos sejam limpos, nosso Pai Jeová quer que sejamos limpos em sentido físico e moral. Manter a limpeza é bom para nós e dá honra a Jeová. Então vamos ler o ponto 1. Jeová nos diz para sermos santos. Para sermos santos, nós temos que ser limpos em sentido físico e moral. Nós podemos ser fisicamente limpos por tomar banho regularmente e manter as roupas, a casa e o carro limpos e arrumados. Também podemos ajudar na limpeza do salão do reino. Quando nos mantemos fisicamente limpos, nós damos honra a Jeová. Então a pergunta do 1, como podemos ser limpos em sentido físico? Então a resposta, podemos tomar banho regularmente, manter as roupas limpas, a casa e o carro também. E podemos também ajudar na limpeza do salão do reino. Leitura do ponto 2. A Bíblia diz para nos purificarmos de toda imundície ou sujeira da carne e do espírito. Isso significa que nós nos esforçamos para evitar qualquer coisa que poderia prejudicar nosso corpo ou nossa mente. Queremos que nossos pensamentos agradem a Jeová. Por isso, fazemos o nosso melhor para rejeitar pensamentos errados. Nós também queremos que nossas palavras sejam puras e limpas. Então, aí nós ainda tem leitura, vamos lá. O que mais poderia nos tornar impuros em sentido físico ou moral? Algumas substâncias podem prejudicar nosso corpo. Por isso, nós não fumamos nem usamos drogas. Por fazermos isso, ficamos mais saudáveis e mostramos respeito pelo presente da vida. E como podemos ser moralmente limpos? Por lutar contra hábitos impuros, como a masturbação e ver pornografia. Nem sempre é fácil vencer esses hábitos, mas Jeová pode nos ajudar a fazer isso. Então a pergunta, que hábitos poderiam nos tornar impuros? Então, poderíamos citar alguns. Aqui fala que nós devemos evitar de usar drogas, de fumar, de masturbar e ver pornografia. Esses hábitos realmente não é fácil vencê-los, mas pode nos prejudicar se nós não fizermos. Isaías 41:13 diz: Pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita. Só aquele que lhe diz, não tenha medo, eu o ajudarei. Então podemos ter certeza que se nós nos esforçarmos para nos purificar de toda imundície, Jeová nos irá dar força, Ele nos dará força para que possamos conseguir fazer isso. Aprenda mais. Veja por que honramos a Jeová quando somos limpos. Veja também como vencer hábitos impuros. Então, ponto 3. A limpeza física dá honra a Jeová.
Quando lemos as leis de Jeová para a nação de Israel, aprendemos como é importante para ele que seu povo seja limpo. Vamos então agora fazer a leitura de 2 textos e depois nós vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então, Êxodo 19:10 diz: Jeová disse a Moisés: Vá ao povo, santifique-os hoje e amanhã, e eles devem lavar as suas roupas. E o capítulo 30, 17 ao 19 diz: Jeová falou mais a Moisés: Faça uma bacia de cobre com suporte de cobre, para se lavarem. Então coloque-a entre a tenda de reunião e o altar, e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão ali as mãos e os pés. Então a primeira pergunta: o que esses textos mostram sobre o ponto de vista de Jeová a respeito da limpeza física? Bem, então percebemos que Jeová lhe dá muito valor à limpeza física, porque ele pediu para que fosse construída uma bacia para que as pessoas que se achegassem ali à tenda pudessem lavar as mãos e os pés, mostrando assim o ponto de vista de Jeová sobre a limpeza. A segunda pergunta: que bons hábitos vão ajudar você a se manter limpo em sentido físico? Então, podemos dizer que é tomar banho. Tem pessoas que não gostam de tomar banho no frio, mas olha, Jeová ele gosta que todos sejam limpos. Então, mesmo no frio, tome o seu banho, por favor. Então, quando for para a reunião, ir de banho tomado, roupa limpa, Se puder passar, passe, para que assim possamos realmente mostrar que somos limpos em sentido físico. Deixa a nossa casa arrumada, o carro, tudo isso ajuda. É preciso tirar tempo e fazer esforço para manter a limpeza física. Mas podemos fazer isso não importa onde moramos, ou se somos ricos ou pobres. Então vamos ver um vídeo, Seja Limpo e Agrade a Jeová. E depois nós iremos fazer a pergunta que se segue. Então eu acabei de ver o vídeo e a pergunta é: por que manter nossas coisas limpas pode dar honra a Jeová na pregação? Então vimos no vídeo que o pai ensinou a ele uma lição pelo fato de o carro dele estar extremamente sujo. Ele mostrou para ele que Jeová é um Deus limpo e quer que seu povo também seja limpo. E pediu que ele meditasse em 2 Coríntios, o capítulo 6, onde mostra que nós não podemos ser causa para tropeço, independente de qual seja o motivo. Então, o jovem entendeu que ele precisava deixar não só o seu carro, mas também outras coisas limpas para que pudesse dar honra a Jeová. Ponto 4. Vença hábitos impuros. Se você fuma ou usa drogas, sabe como é difícil vencer um mau hábito. O que pode ajudar? Pense em como esse hábito prejudica você. Então vamos ler o livro de Mateus 22, 37 ao 39 e depois vamos conversar sobre os pontos seguintes. Então vamos ler primeiro o texto, que diz assim: Ele lhe disse: Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, como fumar e usar drogas prejudica a amizade da pessoa com Jeová? Bem, o texto mostrou que nós precisamos amar a Deus de coração, alma e mente. Então, se nós queremos amar, agradar a Jeová, nós precisamos fazer aquilo que Ele nos pede. Somente assim nós iremos cultivar uma boa amizade com Jeová. A segunda pergunta: como fumar e usar drogas prejudica a família da pessoa e outros que convivem com ela? Bem, é fato que quem usa tais coisas acaba prejudicando quem está em sua volta. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela praticamente está forçando que outra pessoa também fume, porque a fumaça ela também é altamente prejudicial e a pessoa próxima
ela acaba recebendo aquilo. Então o versículo 39 fala, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se queremos ter uma boa amizade com Jeová, nós precisamos respeitar também aqueles que estão em nossa volta. Estabeleça um plano de ação para vencer um mau hábito. Então, depois os irmãos podem assistir o vídeo Tenha Autodomínio, que é um vídeo muito interessante. Então, vamos fazer a leitura de Filipenses 4:13 e depois vamos fazer a pergunta que se segue. Então, o texto diz assim: Para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Pergunta: como o costume de orar, estudar a Bíblia e assistir às reuniões pode dar à pessoa força para vencer um mau hábito? Bem, Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e exerce poder. Então, à medida que nós lemos a palavra de Deus e vemos que Jeová ele odeia tal prática, como vamos ter um bom relacionamento com Deus por estar lendo a Bíblia, nós iremos ter a força necessária através do Espírito Santo para que possamos lidar ou talvez acabar com esses maus hábitos. Então precisamos sempre estar orando e estudando e indo para as reuniões. Ponto 5. Lute contra pensamentos e hábitos errados. Vamos ler Colossenses 3:5 e depois vamos fazer a pergunta que se segue. Então o texto diz assim: Façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e ganância, que é idolatria. Então a pergunta: como sabemos que pornografia, sexting e masturbação são hábitos impuros para Jeová? Bem, o texto é claro, né? Tudo que envolve imoralidade sexual, ela é errado. E Jeová, ele condena. Então, todas as coisas aqui citadas, elas são erradas. Então, devemos também evitar tais hábitos. A segunda pergunta: você acha que é possível sermos moralmente limpos, assim como Jeová quer? Por quê? Então, a resposta é sim, com certeza. Porque Jeová, ele já mostrou através de exemplos do passado e até mesmo de irmãos da atualidade que nós podemos vencer essas tendências mesmo sendo pecadores. Como vimos, nós podemos ter uma mente, talvez, para fazer desejos errados, mas nós não precisamos fazer, não precisamos pecar. Então, nós também podemos ser moralmente limpos, assim como Jeová quer. Mas precisamos muito da ajuda do seu Espírito Santo para que assim possamos realmente conseguir. Veja como você pode lutar contra pensamentos impuros. Então depois veja o vídeo. É preciso agir para se manter limpo. É um vídeo muito interessante. Dando continuidade, Jesus usou um exemplo para mostrar que temos que estar decididos a nos manter limpos em sentido moral. Então vamos ler o livro de Mateus 5, 29 e 30 e depois iremos fazer a pergunta. O texto diz assim: Então, se seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado na gehenna. Também, se a sua mão direita o faz tropeçar, corte-a e lance-a para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo acabar na gehenna. Então, a primeira pergunta: Jesus não quis dizer que temos que nos machucar fisicamente, mas que temos que agir. Que tipo de coisas a pessoa pode fazer para evitar pensamentos impuros? Bem, a nota mostra sobre a masturbação, né? Então, aqueles que têm esse mau hábito, eles precisam ter muito autodomínio para que possa se controlar dessa tendência. E devem também evitar situações que façam com que eles se sintam motivados a fazer isso. Talvez evitar de ver filmes, ou alguma propaganda, alguma revista, jornal,
que tenha conteúdos de sexo explícito, mesmo porque isso nós já não podemos ver. Então, aqueles que têm essa tendência, aí mesmo que não pode ver. Então, precisa ter muito autodomínio, orar a Jeová e pedir a ajuda para que assim possa livrar-se desse mal. Se você está lutando para vencer pensamentos impuros, Jeová dá valor aos seus esforços. Vamos ler o livro do Salmo 103, 13 e 14 e depois iremos fazer a pergunta que se segue. O texto diz assim: Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem, pois ele sabe bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó. Pergunta: se você está tendo dificuldades para vencer um hábito impuro, como esse texto pode incentivar você a continuar lutando? Bem, o texto fala que Jeová é misericordioso e ele sabe que nós somos feitos do pó. Isso significa que Jeová nos conhece completamente. Então, se mesmo que nós tenhamos tendência ou uma mentalidade impura e infelizmente acabamos cedendo a essas tentações, Jeová, ele é misericordioso. Ele te conhece se você estiver arrependido de coração e quer fazer a mudança necessária. Se você tiver essa mentalidade, tenha certeza que Jeová não vai medir esforços para lhe ajudar. Algumas pessoas dizem: eu já estou viciado, não consigo parar. Que texto da Bíblia você usaria para mostrar que, com a ajuda de Jeová, é possível vencer um mau hábito? Bem, eu usaria o próprio texto de Filipenses 4,13, que acabamos de considerar. Para todas as coisas tenho forças graças àquele que me dá poder. Então, Jeová sempre nos ajudará, sempre nos dará força para que possamos vencer um mau hábito. Resumo: quando mantemos nosso corpo, nossa mente e nosso modo de agir limpos, agradamos a Jeová. Revisão: por que é tão importante sermos limpos em todos os sentidos? Então, a resposta simples é porque Jeová é um Deus santo e se nós quisermos também ser limpos e santos, nós devemos nos manter limpos em todos os sentidos. A segunda pergunta: como você pode ser limpo em sentido físico? Então, vimos no estudo que nós podemos tomar banho. Preste bem atenção, irmãos. Tomar banho todo dia. Precisamos estar limpos também com as nossas casas, com o nosso carro, para que assim possamos dar louvor a Jeová e também mostrar para todos que nós servimos a um Deus limpo. E a última pergunta: como você pode manter suas ações e seus pensamentos limpos? Por evitar, talvez, de tendências que nós já tenhamos negativas. Então, se nós sabemos que nós temos fraquezas em determinados assuntos, nós devemos tentar ter um pensamento limpo por evitar tais coisas. Se fizermos assim, pedir a ajuda de Jeová, tenha certeza que Ele também nos abençoará. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final dessa consideração. Espero que tenha sido proveitoso para você. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.